Fala galera, beleza? Bem-vindos ao Bonamundo e bem-vindos a mais um vídeo. Esse vídeo aqui é um vídeo sobre psicologia novamente, certo? Hoje eu vou falar um tema que é muito importante, é o seguinte, é um tema que preocupa muita gente, é um tema em que incomoda muitos profissionais, tá bom? E incomoda muitos estudantes. Porque é aquele tema onde a gente precisa de boas aulas, boas instruções, boas orientações para entender isso, tá? Hoje a gente vai falar sobre a psicologia e a sua fé. A fé de quem? A fé do psicólogo e do terapeuta, tá? Esses profissionais que vão estar atendendo as pessoas e no atendimento às pessoas, eles vão aí tratar de questões pessoais da vida dela, tá? Então imagina só que existe um problema, tá? E vamos entender aí. Qual é o primeiro problema, né? Que a gente pode observar aqui, que é o seguinte: o profissional, ser humano, psicólogo, terapeuta, ele é um cara normal. A pessoa que ele vai atender é uma pessoa que tem cargas psicológicas e uma história de vida muitas vezes parecida com aquilo que tem na vida dele. Então veja que é o seguinte, de certa forma, o psicólogo e o terapeuta, eles se misturam de algum nível com a história da pessoa que está sendo atendida, né? De algum nível eles vão se misturando. Então, isso pode ser um problema, por quê? Se mistura, se a algum nível se confunde, isso pode acabar influenciando o profissional, né? E o profissional pode acabar gerando, por exemplo, opiniões, dicas, direcionamentos, impressões, influências ruins, muitas vezes pelo fato dele não compactuar com a fé do outro. Olha que louco. Isso tem bastante, tá, gente? Vai achando que não é assim, porque tem bastante nos bastidores, nas conversas das pessoas da área. A gente vê muito do incômodo do profissional se incomodando com a fé do outro, e ele muitas vezes nem percebe que às vezes ele deixa a fé dele emanar, sair e afetar o outro também. E isso afeta sim a forma em que você olha aquela situação, a forma em que você vai querer ajudar, auxiliar, aplicar as técnicas, né? O problema é que muitas vezes isso traz o psicólogo, tira ele, na verdade, da cadeira da dinâmica técnica e traz ele para um olhar de senso comum, pessoal, pessoalidade, afeta ele de forma pessoal. Isso é perigosíssimo, tá? Porque você, terapeuta e psicólogo, não tá ali para entrar numa dinâmica de essa sua fé não presta, minha fé é melhor, você tá assim por causa disso. Acontece bastante, tá? Então, isso é um perigo, certo? É um perigo porque você pode afetar a vida da pessoa de uma forma muito ruim, negativa, ou até mesmo direcionar de forma totalmente errada e tal. E você também pode ser afetado de uma forma muito ruim. Então, é interessante conversar e refletir um pouco sobre isso. Sobre a psicologia e a fé, e a sua fé do profissional que vai atender. Eu, no meu caso, sou terapeuta, eu sou cristão. E isso é um problema que existe muito. Primeira coisa de tudo, eu acho que o alicerce disso é você dominar muito bem duas coisas. Muito bem duas coisas. Primeiro, você precisa dominar de início, se for possível, se você é uma pessoa de alguma religião, de algum grupo que tem uma fé religiosa, eu acho que o que precisa estar bem entendido são os pilares, as bases e os fundamentos da sua fé. Primeiro de tudo, os fundamentos da sua fé. Por quê? Porque se você entende bem os fundamentos da sua fé, você consegue não se abalar tanto, você consegue não ser atingido por bobeiras, você consegue separar ali o que é seu, o que é do outro, e grande parte das principais religiões tem um mecanismo onde você aprende a lidar com o outro sem afetar o outro de forma direta, sem tecer a sua crítica sobre o outro, e sem
que a sua análise sobre a questão do outro se misture com a sua percepção do outro enquanto ser religioso. Então a maioria dos sistemas de fé tem isso, tá? Eu vou falar, por exemplo, do meu, como exemplo, tá? Sou cristão, sou batista e calvinista. Na minha fé, eu quero que o outro seja salvo, então é importante que eu pregue a ele. Ou seja exemplo como cristão, né? Você pode ser exemplo, você pode pregar. O outro que está na minha frente, ele se encaixa perfeitamente no papel dessa pessoa que eu tenho que pregar. Ela está com problemas. Eu tenho ferramentas da minha religião, das palavras bíblicas, de orientar ela. Eu também trago uma carga de julgamento sobre a vida dela, a partir daquilo que ela vem me trazendo, como fé, como religião, como o que está acontecendo na vida dela. Só que, a partir do momento que eu domino boa parte dos fundamentos da minha fé, eu já entendo o seguinte, agora eu falando da minha fé. Eu entendo que não necessariamente eu preciso, para aquela pessoa naquele momento, pregar. Para aquela pessoa, para aquele momento, deixar óbvio que eu sou cristão. Só o fato de eu fazer um bom trabalho já é um bom testemunho. Então eu não preciso envolver a religiosidade. Eu faço o meu bom trabalho, técnico, como tem que ser, não misturo a minha fé, e ela vai me procurar. E se um dia surgir uma possibilidade, uma oportunidade, fora dos campos técnicos profissionais de atendimento, depois talvez que acabou os atendimentos e tal, ou numa outra situação, que é o mais correto, aí, se houver uma possibilidade, uma oportunidade, aí sim eu me coloco como um indivíduo religioso, né? De fé. Eu coloco minhas questões, eu posso abordar e tudo mais. Enquanto essa possibilidade não abre, a minha religião me ensina que eu não preciso forçar ninguém a nada. Certo? Eu não preciso ficar que nem um maluco com todo mundo que eu vou conversar falar de religião, com todo mundo que eu vou conversar falar de fé, com todo mundo tentar converter todo mundo. Não adianta. Até porque na minha fé tem um princípio em que, na verdade, a gente faz o trabalho de levar a palavra, mas quem convence e quem faz todo o processo de conversão é o Espírito Santo. E na minha visão calvinista, as pessoas já são salvas, elas só vão ser tragas. Tem um grupo de pessoas que são salvas e elas vão ser trazidas pelo Espírito Santo. Então isso significa que em certa medida eu não preciso ficar correndo atrás que nem um doido, mas eu preciso fazer a minha parte, certo? Então eu já logo aprendo que eu não preciso pressionar o outro. Eu posso ser um bom profissional e ponto. Porque isso vai atingir outros níveis da minha vida, certo? Bom, então, a maioria dos sistemas religiosos de fé, você vai ter uma postura de saber lidar com o mundo, tá? Sem que você seja um cara chato com tudo, né? Você pode estar integrado ali, participativo, sem obviamente se misturar com tudo que é do mundo, mas você pode sim participar de grande parte disso de uma forma racional e inteligente, certo? Então a grande parte dos sistemas de fé tem isso. Então quando você domina essas bases, você já tem ferramentas para entender que aqui, agora eu não preciso tentar me esforçar para isso. Eu não preciso colocar minha fé agora, nesse momento, nessa situação. Esse momento tem que ser profissional. E isso é corriqueiro nas religiões. Essa é a primeira questão. Dominar, certo? Os pilares da sua fé. Ponto. Se você tiver e for uma pessoa de uma fé fixa e de uma fé forte, porque parte das pessoas não são. Então, elas nem passam a fé delas para as outras. Então, para esse tipo de pessoa, a questão é mais fácil. Para quem que é mais difícil? É para aquela pessoa que ela é mais conectada com a sua fé, mais engajada, e ela tem, de certa forma, uma missão de trazer o outro para a fé dela ou de apresentar a fé dela. Parte dos sistemas religiosos são assim, tá? Então, o dominar isso tá para o grupo que é mais engajado na sua fé e para o grupo que precisa trabalhar sem ficar se manifestando de forma aleatória, certo? Então, dominar os pilares da fé, os fundamentos. Qual o segundo ponto? Dominar, obviamente, a psicologia. Você tem que dominar as teorias que você está usando.
Por quê? Porque a psicologia vai partir da ideia que quando você for lidar com o indivíduo, você vai lidar com o que o indivíduo trazer, com o que ele trouxer para você. Você não vai colocar as suas questões na mesa. Você está ali primeiro para fazer uma escuta técnica qualificada, certo? Bem orientada, uma escuta aberta. E aí você vai fazer as suas anotações, as suas percepções, e você vai dar os seus diagnósticos, as suas respostas, os seus direcionamentos, aplicar as suas ideias, selecionar as técnicas e começar o trabalho. Tudo isso que eu falei agora vai ser baseado primeiramente e segundamente em técnicas teóricas que você vai ler. Então, por exemplo, tem uma pessoa que pegou lá para atender uma jovem borderline. Ela foi abusada e a forma em que ela manifesta uma das características do trauma do abuso, ela querer se relacionar com muitos homens de várias formas, ou com muitos homens ao mesmo tempo e tal, de forma totalmente displicente, sem se proteger, de formas muito doidas. Isso acontece muito com borderline, mulher principalmente. E ela chega contando toda essa história, e você tem uma religião que aquilo, na sua religião, é algo impuro, impróprio e tal, não tem problema. O problema é você começar a ser atingido por isso, porque você não está olhando tecnicamente quem é o indivíduo que está ali no seu divã, ali na clínica, ali no escritório, ali no seu atendimento terapêutico. Porque antes dele ser um ser religioso, que não precisa se conectar com você, mas antes dele ser um ser religioso, ele é um indivíduo humano, subjetivo, que está trazendo as experiências para você, e você está ali para ajudar ele a trabalhar essas questões que ele está trazendo e estão afetando a vida dele de forma negativa. Então, quando você vai ler a psicologia, você vai ver que o foco todo é esse ouvir, esse encaixar nas teorias tudo isso que ele está trazendo para você de importante, e através do seu conhecimento teórico você retornar para ele uma resposta. Então você tem essa questão de sexualidade, mas como é que anda o cuidado com você mesma? Você se protege, você se previne, você se preocupa com isso? Já se preocupou em algum momento? Teve algum momento que você... Nessa conversa, nessa dinâmica, estamos tratando o indivíduo como ser humano. Indivíduo como um ser humano em que nessas situações ele vai se prejudicar psicologicamente, psiquicamente e fisiologicamente também, tendo várias relações displicentes, tanto com o seu corpo quanto com a sua mente. Isso não envolve a tua visão de fé sobre relações sexuais, por exemplo. Então, a segunda coisa é dominar muito bem a psicologia. Entender por que o fulano faz isso, entender por que ele faz aquilo, e sempre focar no outro. Como é que funciona para você conseguir entender que a técnica vai dividir da melhor forma possível a tua experiência emocional e privada da experiência emocional privada do outro? Funciona mais ou menos assim, ó. Eu vou fazer um desenho aqui agora, rapidão. Aqui, ó, que eu desenho rápido também, olha aí. Certo? Vamos entender o seguinte. Desenhei uma escada. Quase o Da Vinci, né? Escada começa aqui. Qual é a mágica da técnica? Por isso que você tem que ler, entender. Ler, entender. Aplicar, ler, entender, aplicar. Ler, entender, aplicar. Certo? Analisar. Ler, entender, aplicar e analisar o aplicado e o lido. Tem que fazer esse ciclo, tá? Você está atendendo alguém. Você chega no primeiro degrau aqui, ó. Chegou no primeiro degrau. O que acontece? Você viu ali que tem um problema. O primeiro problema é que a pessoa ela não consegue se concentrar para ser atendida. Deixa eu ver quais técnicas eu posso fazer para chamar a atenção dessa pessoa. Conversa mais um pouco, papo vai, papo vem, direciona. Você entendeu qual é a questão. E aí você vai para uma segunda questão. Você vai para o segundo passo. Você já resolveu esse daqui, você vai para o segundo. Só que é importante, tá? Você vai para o segundo. No segundo passo, você já viu que resolveu. Agora você viu que, fora o fato de você ter resolvido a sua relação com o seu cliente ou seu paciente, você viu que tem um impasse, que a pessoa não se abre. Isso pode afetar, ou você pode lembrar que às vezes tem muito a ver com a sua vida, sei lá,
Vamos supor que você tem filhos que não se abrem, você fica ferrado com eles e bravo e briga, porque isso já aconteceu, já fez acontecer situações perigosas, mas eles não falaram nada porque tem essa coisa, essa cultura familiar de não se comunicar. Então você nesse momento, em vez de ser atingido por isso, com a conexão com a sua família, você está focado em procurar, nesse nível 2 aqui, da sua relação com o paciente, o quê? Cara, agora eu preciso ver como é que eu vou fazer ela falar, ele falar, porque eu tô sentindo que precisa sair, pelo que ele fala, ele precisa colocar coisas para fora, então só que tá travado. Então você corre de novo as técnicas e a aplicação das técnicas. Aí consigo liberar aquilo. E aí você vai para o terceiro ponto. Você subiu mais um degrau da escada. Foi para um terceiro ponto. Qual é o terceiro ponto? Beleza, começou a se abrir, agora eu tenho que selecionar o que é mentira, o que é verdade, o que é importante ou não. Porque a pessoa se abriu e começou a falar que nem um ninja. E aí você vai para as técnicas dele. Deixa eu peneirar tudo isso, deixa eu de redirecionar e entender. E aí você vai para a quarta situação, que é começar a aplicar as técnicas e os esquemas e os testes, para ir então começando a peneirar a questão em si. O que vai ter que ser feito, o que pode ser resolvido, como é que podemos resolver, se precisa ser resolvido, como é que essa pessoa pode entender isso. Você viu que foi uma escala, né? Qual é a mágica do psicólogo, do terapeuta, dominar a técnica e dominar o assunto? É porque a todo momento nessa escada, ele foi colocando de lado a sua opinião própria, ele foi colocando de lado as suas percepções próprias, ele foi colocando barreiras para não relacionar a vida dele com a vida do outro. Por quê? Porque em todo momento ele estava preocupado com a aplicação técnica. Pô, o que eu falo? Uma pessoa que não fala muito, o que eu vou pensar? Então, se você gera uma ferramenta, uma mecânica, aonde você entende e você reforça para você mesmo que tudo que aparecer você tem que resolver com a técnica, com as técnicas conhecidas, a tua cabeça vai começar a fixar em trabalhar as técnicas. Então ela vai tirando de campo a sua pessoalidade, ela vai tirando de campo a sua particularidade. Quer dizer que pode chegar um momento que eu não vou ser afetado particularmente, pessoalmente? Não. Você sempre, em algum nível, vai ser afetado pela história do outro, pela questão, pelos problemas do outro. Sempre. Minimamente que for. A grande questão da técnica é ela não deixar isso aflorar e isso alcançar a pessoalidade do outro. Ela pode até ficar aqui namorando e tal, só que ela não vai deixar você pegar esses sentimentos e impressões e começar, até mesmo sem perceber, se utilizar disso como ferramenta. Isso vai aparecer, só que você vai combater isso com ferramentas. Tanto é que tem, num dos cursos que eu fiz de terapia, tem um terapeuta que falou uma coisa interessante. Ele falou assim, já teve uma série de pacientes que pararam a terapia no meio, mas teve vezes que eu parei no meio que eu precisava respirar, eu precisava entender melhor, eu precisava pensar sobre aquilo. E aí eu pedi pra gente dar um tempo, parar e vir na próxima sessão, porque ele se sentiu tão atingido por algumas coisas faladas que tinha a ver com a vida particular dele, que ele percebeu que as ferramentas naquele momento não iam dar conta. O que ele fez? Inteligentemente, ele deu um pause, pediu desculpa, pediu licença, reorganizou, recombinou a próxima consulta e foi lá, próximo atendimento, e foi lá ficar com os seus botões resolvendo aquelas questões, né? É mais ou menos aquela ideia, aquela historinha, eu não sei direito como é que é a história real, tá? Eu vi ela assim, do Gandhi, foi uma mulher lá, levou a criança que comia muito doce e falou pro Gandhi, fala pra ele parar de comer doce, ele come muito doce. Aí o Gandhi olhou pra mulher e falou assim, fala pra ele volta com ele daqui uma semana. Aí ela achou estranho, beleza, foi embora. Daqui uma semana ela voltou com ele e falou assim, você falou pra mim voltar, fala pra ele parar de comer doce, ele só come doce. Ele falou assim, menino, para de comer doce, doce faz mal, você não pode comer doce, tem que fazer isso, 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 certo? Ela falou, só isso, ele falou, só isso. Aí o menino ficou todo chocado nela. Mas por que você não falou isso na primeira vez que eu vim? Ele falou, então, porque na primeira vez que você veio eu também comia doce. Então o que essa história está querendo dizer? Né? Que muitas vezes a gente tem que trabalhar em nós as questões para depois passar para o outro. Tá? Não todas. Não dá pra gente ter todas as experiências na vida para aí sim virar terapeuta, aí sim virar psicólogo. Não. Mas nós precisamos ter experiências para que elas conversem com as outras e nos amadureçam para lidar com todo o resto. Isso é importante.
Então, em algum momento, você vai precisar ter a postura do Gandhi. Opa, eu também como doce. Eu vou falar para você não ser uma pessoa irritada, eu vou trabalhar sua irritação, só que eu sou super irritado. Eu não estou falando de mim, né? Estou dando um exemplo. Se a pessoa é super irritada e ela começa a se incomodar com aquele atendimento. Por quê? Porque aquilo está falando com ela, é sobre ela também. Né? É sobre o psicólogo também. Aquele papo que ele está tendo é sobre o terapeuta também, sobre a vida dele, sobre aquilo que está incomodando. Então, como seres humanos subjetivos, que são afetados emocionalmente pelas coisas, nós sempre vamos nos conectar de alguma forma. Por isso que o importantíssimo é dominar a técnica. Quanto mais técnica, menos você mistura tudo isso, mais fácil de lidar com isso. Porque isso vai acontecer, isso vai bater na tua porta, certo? Então domine a técnica, certo? E isso vai deixar de ser um problema. E aí você vai se perceber um terapeuta, um psicólogo, que escuta o outro e que ao invés de julgar, você vai entrar no universo do outro. Ah, então é assim que vocês fazem? Poxa, então você acha que é essa pessoa da sua mesma fé que está fazendo um negócio para você? Você acha que... Mas e aí? Então você consegue entrar no universo do outro, navegar com o outro e entender de fato melhor todas aquelas pontuações e aquelas coisas que ele vai trazendo para você. Porque agora você está comprometido a embarcar com o outro no universo dele para você atendê-lo. Não cada um no seu barco e o seu barco querendo atacar o dele e se sentindo ameaçado. Então você precisa desse conjunto de técnicas para que você seja uma pessoa onde isso não te afete. Eu até falaria para você repetir na sua mente essas ideias de que a vida particular da fé do outro não me interessa. Ela só vai me interessar a partir do momento que eu vou ter que trabalhar ela enquanto fé na vida do outro, porque ela, enquanto fé, está prejudicando a vida do outro. Só que você vai trabalhar a ideia que ele tem e como ele manipula essa fé. Não a fé em si, e não ele em si, mas a relação que os dois levam. Isso é muito importante. Porque uma pessoa pode deixar de crer em alguma coisa, como ela pode começar a crer em alguma coisa. Então não cabe a você querer ser juiz sobre isso, mas cabe a você direcionar essa pessoa para observar isso melhor e trabalhar essas questões com ela. E fazer ela trabalhar, ela enxergar, ela refletir sobre todas essas questões, certo? E aí em conjunto vocês conseguem trilhar um caminho. Então isso é muito importante, certo? E aí você vai resolvendo. Por isso que o terapeuta, o psicólogo sim, tem terapeutas que não fazem isso, eu acho importante, se também passam em psicólogos e em terapeutas. Às vezes, nem sempre, mas de tempos em tempos. Para colocar um pouco disso para fora, que muitas vezes a gente absorve, né, essas coisas que chegam pra gente ficar guardando e tal. Colocar isso um pouco para fora é legal também, organizar essas ideias, organizar tudo isso que vem chegando. Então é importante também você profissional, passar de vez em quando no profissional, fazer alguns encontros ali, para você tirar um pouco dessa carga que vai se acumulando rasteiramente por cima de você, certo? Bom, é isso. É um papo onde a gente precisa entender isso, tá? É um papo leve no final das contas. É só entender essas duas dinâmicas de dominar essas questões que você logo na prática vai perceber o quanto que isso é funcional. E o quanto que muitas vezes o reagir seu é ruim porque é um reagir pessoal, não é um reagir técnico. É isso aí, você gostou? Foi boa reflexão? Te ajudei? Deixa aqui nos comentários, compartilha com a galera na tua faculdade, deixa o like para me ajudar, hein? Tem livros que eu te digo de psicologia top, esse e outros aqui na descrição. Tamo junto, valeu e até o próximo vídeo.